E é a Ele agora que vamos elevando nossos pensamentos e nos conectando. E é Ele que permite tudo isso. Esse amor provém dele e de Deus nosso Pai. Então, vamos nos transportando para a época que Jesus esteve entre nós. Mais precisamente, no dia de sua ressurreição. 2 discípulos tomaram o caminho da aldeia de Emaús, ainda atônitos e atordoados com todos aqueles acontecimentos dos últimos dias. E fazia-se alto sol no início da jornada. E caminhando e conversando, não perceberam que um desconhecido se aproximava deles e que, meio de forma discreta e sutil, começou a participar da conversa e perguntou: sobre o que vocês estão conversando? E um deles, chamado Cleófas, disse: será que você é o único forasteiro de Jerusalém que não sabe o que ocorrera? E o desconhecido manifestou o seu desconhecimento sobre o assunto. E Cleófas continuou: Jesus, o grande profeta poderoso, que realizou várias curas, foi condenado, preso e crucificado. E hoje, algumas mulheres que foram ao seu túmulo não o viram, não viram o corpo. E nós fomos lá e tudo se encontrava como as mulheres haviam descrito. E então, o forasteiro refletiu que sobre a verdade ela precisa ser dita pouco a pouco para que seja realmente absorvida e consolidada. E então ele recordou: mas e o que os profetas que vieram antes dele disseram sobre esse acontecido, as advertências que foram feitas? E ele começou a relembrar os profetas, um a um, e suas advertências. E aquela conversa foi se alongando por todo o caminho. Quando chegaram ao termo da viagem, o desconhecido manifestou a vontade de seguir adiante, mas os amigos, novos amigos, o convidaram a entrar na aldeia de Emaús e se hospedar, porque o dia já se fazia findo e a noite cairia em instantes. E então o forasteiro resolveu acompanhá-los na hospedaria. E chegando lá, quando se sentaram à mesa para a refeição, eles reconheceram o Mestre Jesus.
nas suas mãos as chagas da cruz e aquele olhar doce, penetrante, e eles o imediatamente reconheceram e perceberam então, ali naquele momento, que realmente o Mestre havia ressuscitado. E também, com o coração cheio de esperanças, perceberam que a partir daquele momento nunca mais estariam sós. E Jesus desapareceu e eles não pensaram duas vezes e voltaram a Jerusalém para comunicar a todos aquele acontecimento. Ó Mestre Jesus, como os discípulos de Emaús nesse instante, temos a certeza que nunca mais estaremos sós. Mestre de amor, fortalece-nos essa certeza no coração todos os dias. Ensina-nos a não titubear, a não vacilar no caminho da nossa vida. Guia-nos, dá-nos o discernimento para em cada atitude, como foste reconhecido ao partir do pão, sejamos também reconhecidos por nossos gestos, como seus filhos, como seus aprendizes, como seus discípulos. E assim, quando essa certeza se consolidar no nosso coração, da sua companhia de todos os momentos, nosso coração ficará pleno em gratidão e, unindo nossas vozes, lembraremos da oração que tu nos ensinaste. Ó Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos todos. Espero que seja uma noite proveitosa para todo mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem onde fala-se sobre os vícios e as virtudes do nosso tempo. Na verdade, é uma passagem de Lázaro, onde ele diz que todas as épocas da humanidade têm os seus vícios e têm as suas virtudes, característico, de cada época. E não é diferente com a nossa. E aí o Lázaro lá descreve quais são os nossos vícios e as nossas virtudes. A virtude ele coloca que é a nossa capacidade intelectual. E isso a gente consegue perceber claramente, o quanto que a intelectualidade já nos trouxe de avanços tecnológicos, e tantas coisas que nos últimos 100 anos aí surgiram que incontáveis, Parece que fala que em termos tecnológicos a humanidade evoluiu em, 50 anos, o que nunca evoluiu, durante toda a história da humanidade. Então, essa é a virtude da nossa época, a virtude do nosso tempo. E aí tem um vício.
E o Lázaro diz que o vício da nossa época é a indiferença moral. Então, a indiferença moral ele classifica como um vício. O que é a indiferença moral? Porque ele escolhe o conceito indiferença, né? Ele não fala, por exemplo, a moralidade, a ausência de moral. Porque a ausência de moral seria numa sociedade onde os espíritos eles ainda não têm condições intelectuais para compreender a moralidade. Porque os espíritos eles explicam que a evolução da criatura se dá em dois caminhos que desenvolvem-se paralelamente: o intelectual e o moral. Só que o moral ele sempre acompanha o intelectual. O moral ele nunca antecede o intelectual. Então a criatura ela sempre tem que desenvolver a capacidade de raciocínio dela para depois ter a capacidade de discernimento, saber o que é certo ou errado. Esse jogo nunca inverte, nunca a pessoa desenvolve-se moralmente para depois intelectualmente, fica claro? Então, uma sociedade sem moral é uma sociedade que a intelectualidade ainda não foi desenvolvida o suficiente para lhe dar a capacidade de discernimento, que vai dar a noção de moral. Mas não é isso que ele coloca, o Lázaro, fica claro? Ele não fala que o nosso maior vício é a ausência da moralidade, não. Ele fala indiferença moral. Porque quando a gente fala de indiferença, a gente está falando de criaturas que já têm a condição de trabalharem essa moralidade em si, mas optam por deixar de lado. Fica clara a diferença, né? E a gente consegue ver isso expresso no nosso dia a dia muito facilmente. Vou abrir meu coração aqui para vocês. É quase diariamente que eu falo assim: nossa, eu preciso ligar para aquela pessoa. Nossa, eu preciso ligar para aquela outra pessoa. Nossa, eu falo tanto tempo com meu amigo. Porque hoje em dia, com a facilidade da comunicação superficial, às vezes a gente acha que uma mensagem no WhatsApp substitui uma ligação, né? Às vezes a gente sabe que uma pessoa está com uma super dificuldade e parece que hoje é mais difícil a gente encontrar ou falar ou se aprofundar no relacionamento do que antigamente, onde o contato era mais difícil, né? Antes, assim, para você, uma linha telefônica custava o olho da cara, né? Era tudo muito caro e mesmo assim parecia que a gente era mais próximo das pessoas do que hoje, que está tudo muito fácil. Hoje, as pessoas para me ligarem, elas me mandam uma mensagem perguntando se pode. Eu falo assim: gente, me liga, se eu não puder atender, não atenda. Tem que pedir autorização para ligar hoje em dia. Porque parece que a gente se distanciou das pessoas nesse sentido. Porque a nossa vida hoje, com esse acesso à comunicação, esse acesso a informações superficiais, ela acaba nos sugando em situações que a gente busca em forma de não exercitar muito esforço. O que eu quero dizer com isso? A frase ficou mal formulada. A gente falou há algumas semanas que o ser humano, em termos de evolução mesmo, ele sempre procura preservar a sua energia. A gente nunca quer gastar energia à toa. Tudo que a gente puder não gastar de energia, a gente vai economizar. Então a zona de conforto para a gente é maravilhoso, porque lá a gente não precisa ficar gastando energia. Entende? Isso é uma questão de evolução mesmo, né? Você gastar energia à toa pode, hoje não, né? Mas assim, poderia comprometer a sua sobrevivência. Então, biologicamente, quanto a gente puder poupar de energia, melhor. E o que é poupar energia? É você ficar jogando Candy Crush. Por quê? Porque você não precisa pensar muito, só jogando automático, entendeu? Você assistir um seriadinho ali, maratonar uma coisa, tudo que você fala: nossa, agora eu vou fazer, delícia, está poupando energia. E hoje a gente tem um monte de estímulo que nos levam a viver esse tipo de situação. Então, às vezes é muito mais fácil abrir o Instagram ou qualquer coisa que você sinta que é para você e ficar rolando ali o tempo passar,
do que ligar para um amigo que está em dificuldade, que está sofrendo, que está precisando de um colo, de um ouvido. Isso demanda tempo, demanda esforço, isso demanda uma carga emocional grande. Né? E hoje a gente tem um monte de coisas chamando a gente para a zona de conforto. Então a gente realmente vive numa época onde parece que a indiferença moral ela nos seduz constantemente. E o interessante é que o Lázaro coloca a indiferença moral como um vício. O que é um vício? Coisa que a gente faz o tempo todo, mas de repente até sem perceber. Vício é um hábito que a gente adota que para sair a gente tem muita dificuldade, porque a gente já está estabelecido naquele mecanismo de comportamento, naquele mecanismo de leitura, né, de perspectiva de vida. Então a indiferença moral se tornou um vício para a gente. E para você abrir mão de um vício, você precisa de muito esforço, porque você vai ter que mudar uma programação mental que você se permitiu estabelecer. Então vai demandar muito esforço da sua parte, e por isso que é tão difícil sair dos vícios, né? Porque a nossa vontade não é do tamanho do esforço que tem que ser praticado. Se fosse, seria fácil, fica claro? Se a nossa vontade fosse maior do que o esforço que precisa praticar, a gente faria assim, 1, 2. Mas muitas vezes não é, então a gente fica dentro do vício, né? Desse ciclo vicioso, nesse caso aqui da indiferença moral. Outra coisa que exemplifica muito bem o que é a indiferença moral, a gente pode ter como exemplo o Pilatos, lembra do Pilatos? Que foi aquele representante romano que atuava na região que Jesus vivia e que acabou sendo a pessoa que condenou Jesus à crucificação. Qual que é a imagem famosa do Pilatos? Né? Ele lavar as mãos. Ele falou, não tá mais comigo, tá com você. Mas o Pilatos, ele tinha poder o suficiente para poder não condenar Jesus, né? Mas ele foi indiferente moral, para ele tanto faz como tanto fez, para ele era muito mais conveniente. O povo quer Jesus, não toma, gente. Para mim não faz diferença nenhuma, é só mais um revolucionário aqui que ninguém vai lembrar da cabeça dele, né? Indiferença moral, por quê? Porque muitas vezes a pessoa, nós, né? A gente prefere a conveniência do que o trabalho de fazer o que é certo. Quem nunca escolheu pelo caminho conveniente? Porque daria muito trabalho fazer o que é certo. E aqui eu vou abrir meu coração mais uma vez. Antes da pandemia, eu jogava futebol com os amigos, né? E os grupos de futebol, eles costumam ser muito tóxicos. Muito, muito tóxicos, né? Tem negócio de compartilhar coisas indevidas, piadinhas homofóbicas, machistas e por aí vai. E aquilo me incomodava bastante. Porque era assim, era todo dia, né? E nem eram meus amigos, era um grupo que eu entrei lá e estava jogando. Aquilo me incomodava. Talvez por não serem os meus amigos, assim, eu não me sentia, né, com a vontade de falar uma coisa. E aquilo me incomodava. Sabe o que eu fiz? Fiz nada. Pessoas mandavam lá, eu via, não fazer nada. No começo assim, eu falava, bom, eu não estou compartilhando, né? Não sei o que estou fazendo, beleza. Mas o tempo foi passando, eu falava, pô, isso aqui tá zoado já, não sei o quê. Aí começa, olha como é engraçado, a gente vai evoluindo a consciência. Aí começou a me incomodar, a ponto de eu falar, pô, Thiago, você tem que falar alguma coisa, né? Você tem que falar alguma coisa. Mas eu não tinha coragem para falar, porque, pô, ia ser muito chatão na turma, sabe? Pô, lá vem cá, não sei o quê. Eu não tinha essa intimidade. Não falei nada. Uma hora eu saí do grupo circunstancialmente, porque a pandemia entrou, o futebol acabou, eu peguei e vazei, né? Mas não falei. Se isso não é o maior exemplo de indiferença moral, eu não sei o que é. Porque eu não falei por conveniência, fica claro? A minha consciência estava gritando. Não que eu precisasse mudar aquelas pessoas, mas eu precisava pelo menos fazer o que eu achava que era a minha parte. Entende? Dar uma lição de moral que seja, passar por politicamente correto, chato. Ah, mas a minha imagem como vai ficar com eles? Mas como que a sua imagem vai ficar com você mesmo? Entende? O que é pior? A sua imagem com eles ou a sua imagem com você mesmo? Isso é um exemplo que eu estou dando, mas isso acontece na nossa vida em vários momentos. Isso que naquela circunstância não tinha nada muito em jogo ali, né? Minha imagem com meia dúzia de pessoas. Mas às vezes a gente é exposto a esse tipo de situação no nosso trabalho,
vezes a gente é exposto a esse tipo de situação na nossa família, circunstâncias que a nossa consciência pede para ter um posicionamento, mas a gente recua porque, putz, daí é um trabalho, né? A gente fala, deixa assim mesmo. Diferença moral. Então dois cenários de indiferença moral, mas a indiferença moral, ela é, né? Ela pula na nossa vida a todos os instantes. Todo momento que a gente preza pela conveniência daquilo que é mais fácil, daquilo que é mais acessível, daquilo que nos traz mais benefício, né? A gente está abrindo mão da moral. E qual que é o oposto, né? O antônimo da indiferença? Eu estou fazendo uma pergunta, não sei. Não é indiferença, né? Joga aí, Flávio. Antônimo da indiferença. Atitude? Atitude moral. Ação moral, tá? Gostei. Pode tá bom. A nossa Siri respondeu aqui. A Siri foi mais rápida. Então, a atitude moral, né? A gente, sempre que a gente não vai pela conveniência, a gente está contra a atitude moral. E aí, hoje em dia, agora eu queria cruzar informações. Quando a gente vai lá nos Mensageiros, que é o segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual do André Luiz, né? Então, o primeiro livro é O Nosso Lar, que saiu o filme, ficou famoso, né? E a continuação é Os Mensageiros. Então, o André Luiz no Nosso Lar desencarna, total indiferente moral, André Luiz, né? Sem surpresa nenhuma. Ele não foi uma pessoa má, não foi aqueles caras que perseguiam, matavam todo mundo, mas total indiferente moral. A história dele é essa, né? Era um médico lá, ganhava seu dinheiro, satisfazia-se com seu dinheiro, não queria ajudar ninguém. Ajudou uma ou outra pessoa por total conveniência, né? Até mostra no filme que tem uma mulher que não tinha dinheiro, foi lá pedir ajuda para ele, e ele devia estar lá, não, você está aqui. Aí acho que a recepcionista olhou para ele, tipo assim, e é isso, né? Então entra aí, vai. E ajudou. E a prece dessas pessoas que ele ajudou, mesmo que, né, só para burocraticamente, ajudou ele no plano espiritual. Ele precisava de preces, e as pessoas que ele atendeu, mesmo que assim, ajudou ele naquele momento no nosso lar. Então, o nosso lar conta a história dele entrando no mundo espiritual, né? Depois de desencarnar, numa situação muito sofrível, anos de umbral ali, por conta justamente da indiferença moral, e ele vai se estabelecendo, vai se ambientando no nosso lar. E os mensageiros contam justamente no momento que ele já está bem estabelecido, já está trabalhando lá, ajudando no acolhimento das pessoas desencarnadas e tal. E o André Luiz traz a informação de que nós, quando encarnamos, fazemos um planejamento encarnatório, o que significa que a gente tem uma intenção quando a gente encarna. Qual que é a intenção? De sair melhor do que entrou. Né? A gente entra nota 3, a gente tem que sair pelo menos 3,5, vai. 3 é ruim, porque ficou no mesmo lugar. 3,5 pelo menos. Só que André Luiz fala que são pouquíssimas as pessoas que conseguem sair melhor do que entrou. Pouquíssimas. Que chama-se de completistas, né? Ele chama de completistas as pessoas que conseguem voltar para o espiritual melhor do que quando encarnaram. Eu nem sei se ele chega na porcentagem, mas se dá é pouco, gente, é pouco. E aí quando eu li essa informação, eu fiquei um pouco em choque, eu admito. Caramba! Então um monte de gente retorna para o espiritual assim, com insucesso. Porque na minha cabeça, quem retornava para o plano espiritual com insucesso são as pessoas que conduzem matanças, os criminosos que assaltam todos os dias, né? Essas pessoas, assim, para mim, chegaram no plano espiritual. A gente, assim, né? Tudo bem, eu não sou o Divaldo, né, que fez uma mansão no caminho, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Mas não. É isso aí, gente. É isso aí. Porque o que faz a gente desencarnar com débito não é a criminalidade, é a indiferença moral. E a indiferença moral é o vício da nossa época. Então é natural que a maioria das pessoas desencarnam nessa condição. Porque a gente vive numa sociedade, é muito simples resolver essa questão. É muito simples. A gente precisa mudar o cenário. A apresentação de hoje é sobre a mudança de atitude. Né? A mudança de atitude pessoal, ou seja, cada uma, a nossa mudança de atitude íntima,
Mas para mudar esse vício da indiferença moral, uma mudança de atitude da humanidade. Porque quais são os valores? Vamos considerar duas vertentes, né? Simples, material e espiritual. Os valores que hoje em dia reinam na humanidade são os valores materiais. Não é surpresa para ninguém. Os valores materiais eles têm muito mais peso do que os valores espirituais, falando de uma forma abrangente, né? Sem surpresa. Quando você leva uma vida onde os valores materiais têm uma presença muito maior do que os valores espirituais, é automático que haverá indiferença moral. Se os valores espirituais valem 1 e os materiais valem 7, qual que é a chance de você ter atitude moral? Pouquíssimo. Porque você vai desejar as coisas materiais, seu interesse vai ser sobre coisas materiais, você vai olhar e vai conduzir a sua vida para a conquista dessas questões materiais. E para isso você não precisa de nenhuma moralidade. Na verdade, quanto menos, melhor. Quanto menos, mais perto você está de alcançar, né? Convenhamos aqui, né? Então, enquanto a sociedade ela tiver esse desequilíbrio entre valores materiais e espirituais, essa vai ser a tônica. Enquanto a nossa vida tiver esse desequilíbrio também, essa vai ser a tônica. Então, como é que a gente muda isso? Como é que a gente opera essa mudança de atitude? Bom, na prática, é no dia a dia. Aí pensa, né? Cada um pensa consigo aí. Pensa no seu dia a dia. Quais são os momentos do seu dia a dia que você está com o seu pensamento voltado para os valores espirituais? Só respondendo, só pensa. Pensa aí na sua segunda-feira, na sua terça-feira. Hoje não conta que hoje foi feriado, então a rotina muda um pouco, né? Mas na sua quinta, sexta, sábado, domingo. Quais são os momentos do seu dia que o seu pensamento está voltado para os valores espirituais? E quais são os momentos do seu dia que o seu pensamento está voltado ali para valores materiais? Tenta fazer um balanço. Equação simples de subtração. 1 menos 1, o que sobra no final da equação? Se você acha que o final da equação está pesando muito para as questões materiais, a gente precisa mudar os fatores dessa equação e adicionar um pouco mais de valores espirituais nesse dia a dia, fica claro? Muito simples, gente. Muito simples. Mas como é que a gente faz isso? Se a gente está viciado nos valores materiais? A gente está viciado, né? Porque valores materiais, quando a gente fala isso, gente, não é só ficar atrás de dinheiro, não é isso. São vários interesses que a gente tem ao longo do dia que não representam os interesses imortais da alma, do espírito, entendeu? Tudo que não representa os interesses da imortalidade, do espírito, são valores materiais. E eles não são ruins. Ruins é como a gente lida com eles, entendeu? O peso que a gente dá para eles é muito maior do que deveriam ter. Então, se a gente quiser equilibrar ainda mais essa conta, a gente precisa inserir mais presença de espiritualidade no nosso dia a dia. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, algumas sugestões. Leituras. Coloca a leitura no seu dia a dia, doses diárias. E tem até um livro lá que chama Gotas de... não sei o que. Gotas de Sabedoria. Gente, qualquer livro. Chama Meditações Diárias. Meditações diárias, agenda cristã, pão nosso, fonte de vida. Às vezes, a gente tem preguiça de ler 5 minutos de um livro. Mas a gente passa fácil 30 minutos ali no celular, rolando bobeira. Fácil, a gente nem vê o tempo passar. 5 minutos de fazer uma lição. A leitura é muito densa, né? A gente não lê. A Netflix, a gente perde mais tempo escolhendo filme do que lendo fonte de vida da vida. Tem um botãozinho que já passa pro próximo episódio. Próximo episódio Não tem nem esforço de falar assim, ó, eu quero assistir. Não, é automático. Então, uma dica é inserir leituras ao longo do dia. Ah, tá, então vou esperar a vontade de bater. Então não vai bater. Porque a vontade de bater vai ser de assistir Netflix. Tem que ser meio que na disciplina, né, como o Emmanuel disse. Por que o Emmanuel falou que a disciplina é tão importante? Porque só com disciplina a gente quebra vícios. A
A disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não tenha vontade. Então só a disciplina quebra os vícios. Nesse caso, o vício é a indiferença moral. Então, pequenas doses de leituras diárias. Não adianta você colocar uma leitura só no começo do dia, se o dia inteiro você não pensar coisas assim. Entendeu? Coloca uma no começo, uma na metade da manhã, uma no final da manhã, uma no começo da tarde, uma no meio da tarde, uma no final da tarde. Vai colocando. Você vai puxando o seu pensamento para esses valores que importam. Outra alternativa, sei lá, você fica muito ali nas redes sociais, passa a seguir algumas páginas que tragam algumas mensagens espirituais. Se você gosta de ouvir um podcast, a cada 5 podcasts que você ouve, coloca pelo menos um que traz uma mensagem espiritual, sabe? Sei lá, dá um jeito de colocar na sua rotina alguma coisa que leve o seu pensamento à espiritualidade. Um audiobook. E assim, agora a gente está ouvindo e a gente fala, nossa, parece tudo tão claro, mas quando a gente volta para a rotina do dia a dia é a coisa mais difícil, gente, porque a gente está habituado a fazer as coisas que a gente faz sempre. A gente tem dificuldade até de trocar o lugar que a gente toma o café da manhã. A ordem que a gente passa sabonete no corpo. Pode ver, é sempre a mesma ordem que você passa sabonete. Tenta trocar um dia. Você lava a primeira cabeça ou o primeiro corpo? Amanhã troca. Vai dar um bug na cabeça. Porque a gente sai da rotina. Então, se a gente quiser combater esse vício da indiferença moral, precisa inserir mais espiritualidade no dia a dia. Porque o mundo, gente, da maneira que ele está hoje, com esse vício da indiferença moral, ele joga sobre a gente, ele deposita sobre nós uma carga gigantesca de materialidade. E, mais uma vez, o materialismo, os valores materiais não são ruins. A gente só supervaloriza eles de uma forma que compromete a nossa encarnação. A gente só tem que saber equilibrar. Só como está muito desequilibrado, a gente precisa de um esforço grande para trazer o equilíbrio. Porque senão a gente vai ser mais uma das estatísticas lá do André Luiz. E se for, tudo bem, vai ter outra oportunidade, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar, a gente não sabe em que condições vai ser. É mais fácil a gente aproveitar agora que o jogo está acontecendo, né? Que a gente está tendo as oportunidades de fazer aquilo que a nossa consciência pede, não aquilo que a nossa conveniência pede, porque é mais fácil, né? Então vamos à luta, gente. Vamos... não sejam o Thiago lá no grupo de futebol. Façam o que a consciência pede, né? Para respeitar a nós mesmos. Tá bom? É isso. Então vamos lá, a nossa fluidoterapia. Um momento tão bom que nós temos, né? Para olhar para nós com amor, sinceramente, com amor. E encontrar em nós as ferramentas necessárias para que a gente possa mudar as nossas atitudes diante da vida e seguir o convite que Jesus nos fez quando Ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para sairmos dessa indiferença moral que nós nem sabemos que existia, mas agora que sabemos, vamos procurar mudar esse panorama. E aqui nesse ambiente tão amoroso, tão propício, onde os espíritos de luz, esses benfeitores abnegados que nos amam, que prepararam delicadamente esta casa para nos receber hoje aqui, com a supervisão de Jesus, nosso Mestre, que se faz presente, que está entre nós. E se pudermos assim relaxar as nossas tensões, relaxar a nossa mente, vamos perceber
a presença do Mestre ao nosso lado. E o Mestre pega em nossas mãos e com seu olhar amoroso, bondoso, que não nos julga, mas que acredita, pede para que possamos então cuidar de nós. E Ele coloca então uma luz brilhante no alto de nossas cabeças. Essa luz pode ser um sol, pode ser uma energia, pode ser uma lâmpada que emana todo o amor de Cristo por nós. E ela está ali para que nós possamos nos apropriar dela para nos melhorar. Então vamos acionar esta luz para que ela se derrame sobre nós, nos banhando. E essa luz penetra pelos poros da nossa pele. E vai nesse processo penetrando cada vez mais e vai higienizando, limpando o nosso corpo, fazendo uma verdadeira asepsia íntima. E nessa asepsia ocorre também uma reorganização de todas as funções orgânicas dentro do nosso organismo. E eu peço aqui a cada um que dê os comandos para esta luz, para equilibrar o funcionamento do seu organismo. Equilibre o coração, equilibre os pulmões, os rins, o fígado, o pâncreas, tudo que compõe a nossa estrutura orgânica, pois a nossa vontade é que essa organização nos traga harmonia, bem-estar, saúde, vitalidade, força. Então esta luz que Cristo nos oferece perpassa por todo o nosso organismo físico, vai da pele limpando, vai passando pela nossa musculatura, pelos ossos, pelas células, pelo sangue, e vai fazendo com que o nosso organismo se revitalize de amor, se revitalize de vontade de agir, de força, de atitude. E percebemos o nosso bem-estar se refazendo e o nosso organismo então vai recobrando a inteligência amorosa com que foi criado. Célula a célula, até formar este mundo. Mas que adianta ter um corpo sã se a mente não está sã? Então vamos pegar agora esta mesma energia que Jesus nos dá para cuidar da nossa mente. Vamos mudar a cor, vamos mudar esta energia para um violeta. E ao invés de se derramar, e possamos ter a ideia de uma energia que desce em forma de espiral. E assim penetra em nossa mente. Na nossa mente. E ali vai trazendo pensamentos luminosos, pensamentos generosos. Vai mudando a nossa forma de raciocinar diante da vida. Vai fazendo com que os nossos pensamentos repercutem
ou repercutam e vibram na mesma frequência dos bons espíritos, para que na nossa mente, na nossa consciência, possa haver responsabilidade e não apenas conveniência. Para que as atitudes que a gente tomar sejam atitudes conscientes, prudentes, voltadas ao coletivo, despojadas de vaidade, de orgulho, de soberba, mas pensamentos repletos de humildade, para que as influenciações dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores, possam ali também se estabelecer numa comunicação grandiosa, enobrecedora, de luz, de evolução e progresso. E a nossa casa mental agora brilha e se alinha perfeitamente com a vitalidade do nosso organismo. Criando assim a segunda base para a nossa sustentação. Mas tem uma terceira para formar o tripé que está residindo em nossos corações. A sede das emoções. Então vamos cuidar dos nossos corações. E vamos limpar aquilo que nos leva a ter essa indiferença moral diante da vida. Então vamos limpar mágoas, ressentimentos, ódios, tristezas, melancolias, entendendo que são sentimentos que residem em nós, mas que nesse instante, com a delicadeza desta energia que Jesus nos oferece, vamos pegar com os dedos delicadamente e tirá-las, como se estivéssemos tirando as pétalas de uma rosa, e devolver para a vida isso que não queremos mais. E vamos rechear agora com novas pétalas de esperança, de fé, de perdão, de coragem, de benevolência, de respeito, para que o nosso coração se transforme verdadeiramente num jardim multiplicador destas virtudes que nos fazem nos aproximar de Jesus, nos faz aproximar do nosso próximo, nos faz aproximar de Deus. E agora nosso tripé está bem estabelecido. Nosso corpo, nossa mente, nossa emoção. E agora somos uma grande fonte luminosa e podemos levar esta luz onde quer que nós desejarmos. Mas Jesus é tão delicado conosco que Ele pede então para que possamos ir para as nossas casas, porque Ele quer ir também conosco, nos auxiliar nesse trabalho de harmonização do nosso lar. E ali na porta de nossa casa, vamos abrir para que Jesus entre e Ele ali instale a sua paz, a sua luz e o seu Evangelho. E de nossas mãos fortalecemos, fixamos as emanações de Jesus para que no nosso lar seja o nosso lar doce lar, onde encontraremos fraternidade, união,
amor, compreensão, ajuda, alegria. Fortalecendo os laços da família. E em cada cômodo que passamos nesse instante, deixamos ali o sorriso de Jesus em forma de flores. E no nosso quarto, onde vamos repousar nesta noite, vamos criar assim um casulo em nossas camas. E esse casulo contém as propriedades necessárias para que, neste instante, quando dormimos, possamos absorver todo esse trabalho que estamos fazendo aqui, como se fosse o nosso soro da vida, da nossa vontade de querer melhorar, para que no dia seguinte possamos amanhecer melhor e sair da nossa indiferença para começar a ter atitudes proativas em direção do bem. E uma das maneiras para que nós possamos manter este compromisso vivo em nós, para que nós não saiamos da rota, vamos pegar a oração de Francisco de Assis como roteiro seguro nos momentos das nossas dúvidas, quando dizemos todos juntos: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, né? Assim, o grupo de orações, ele sempre tem os seus movimentos